Hey there, hello guys, how are you? Hope you're doing fine. Espero que vocês estejam bem. Professor Renato Baggio agora, ainda dentro do nosso último assunto, porém vamos fazer resolução de exercícios, tá? Vamos fechar esse ciclo aí, fazendo aquilo que a gente tem que fazer, que é entender texto, responder questões, enfim, é para isso que a gente está treinando, né? Então vamos lá, olha só, trouxe aqui um texto para vocês que já traz um questionamento. What is offshore English? O que é inglês offshore? Bom, vamos tentar lembrar aqui que shore tem a ver com o quê? Tem a ver com margem, com a costa de um país. Offshore quer dizer fora da costa. Então o título já está me sugerindo que ele vai falar sobre o que é esse inglês que é falado fora das fronteiras dos países nativos falantes da língua inglesa, certo? Porque a gente sabe hoje que existe assim, o inglês se tornou uma língua universal, ele é falado no mundo inteiro. Não é verdade? Em pouco tempo você vai perceber que se você não domina o inglês em nível de proficiência, você vai ser considerado um analfabeto funcional, vai ter que saber esse idioma. E claro que as pessoas que não são nativas dos países falantes de língua inglesa, elas aprendem esse inglês standard, vamos dizer assim, que aqui o texto vai chamar de offshore English. Vamos dar uma olhadinha? Então ele diz assim, ó. Offshore English is a term used by many people for international English. Ou seja, é um termo usado por muitas pessoas para o inglês internacional. Que na verdade já existe uma outra denominação dele, tá? Que é o Globish. Então pode ser que você veja isso aqui sendo referido assim por aí, ó. Globish, que é a junção da palavra Global English. Isso também faz alusão a esse inglês falado pelas pessoas não nativas, certo? Pois bem, vamos lá. Aí ele continua explicando aqui, ó. It is the English spoken and written by non-native speakers in international communication. Many in business are starting to worry that native speakers are actually at a disadvantage in international communication. A good example of this situation was when a company tried to sell flight simulators to South Korea, where a French company won the contract because the buyers found it easier to understand the English that the French people spoke than the English spoken by the British company. E a gente tem essa simbologia aqui que indica que o texto foi adaptado, foi retirado uma parte do texto, como normalmente acontece nas nossas provas de vestibulares, tá? São sempre textos autênticos, o autor vai lá, geralmente a fonte é da internet mesmo, uma fonte jornalística de um site grande de notícias como uma Newsweek, BBC mesmo, um The Guardian, tá bom? E aí o que acontece? Olha só. Ele está dizendo o seguinte, é o inglês falado e escrito por falantes não nativos. Eu, você, que não nascemos em um país oficial de língua inglesa. Em comunicação internacional, né? Então é o inglês que a gente usa quando a gente vai se comunicar, tanto com outras pessoas de outras nacionalidades que a gente quer falar inglês com elas, quanto quando a gente vai falar com nativos, tudo bem? Aí aqui ele faz alusão, né, de algumas questões que ele vai depois cobrar no exercício, ele diz assim, muitas pessoas nos negócios estão começando a se preocupar de que os falantes nativos estão, na verdade, em uma desvantagem na comunicação internacional. Como assim se a comunicação internacional é em inglês? Como assim um nativo falante de inglês está numa desvantagem? E veja, aqui ele falou a palavra actually, que é um falso cognato e que significa na verdade. Ele vai explicar o porquê que ele acha aqui que eles estão, ó. Ele fala, um bom exemplo dessa situação foi quando uma empresa tentou vender simuladores de voo para a Coreia do Sul, onde uma empresa francesa ganhou o contrato porque os compradores acharam mais fácil de entender o inglês que os franceses falavam do que o inglês falado pela empresa britânica. Evidentemente que aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte, tá? Quando eu morei na Inglaterra, eu tive duas colegas no meu curso de formação de professores que eram da França, tudo bem? Uma delas era a Marie. A Marie era aquela francesa clássica que ela carregava o sotaque dela para onde ela ia. Ela estava morando há 20 anos na Inglaterra e ela falava inglês assim. Ela perguntou, Renato, você gosta de música? Que no inglês tradicional, standard, seria Renato, do you like music? Ela me perguntou bem assim, ó, do you like music? Renato, do you like music? Ela está arrastando o sotaque francês para dentro da língua inglesa.
Isso de maneira, acho que até um pouco forçosa, para mostrar, eu sou da França e tal. Então veja, nem todo francês fala carregado. Na mesma sala, a gente tinha uma outra mulher que ela morava na Inglaterra há 7 anos. Ela era casada com um britânico, tá? E apesar dela ser de origem francesa e morando na Inglaterra apenas 7 anos, você achava que ela era britânica. O inglês dela, liso. Então o que acontece? Essa questão de como cada um fala também depende, tá? Porque pode ser que você tenha tido uma experiência com uma pessoa que fala francês, quer dizer, que fala inglês com sotaque francês muito carregado. O texto traz um exemplo no qual os coreanos acharam mais fácil de entender os franceses do que a própria empresa britânica. E isso fez com que eles ganhassem o contrato, certo? Vamos lá? Ele diz assim, ó. Few native speakers outside the world of ESL, English as a Second Language Teaching, have much idea of what non-native learners assimilate and think as their English in native speaker level. They speak it better than their non-native counterparts. Because of this, companies are offering courses in offshore English to native speakers to train them to speak the type of English that will make it easier for non-native speakers to understand. So they will gain more contracts. As empresas querem faturar, né? Elas não perdem tempo nesse sentido. Então diz assim o seguinte, olha só. Ó, poucos falantes nativos fora do mundo do ESL. Sabe o que é ESL? É uma sigla que diz assim, inglês como segunda língua. Porque muitos de nós aqui estudamos inglês como um segundo idioma, certo? Então ele fala que poucos nativos fora desse mundo do inglês como segunda língua, né? Eles têm ideia do que os aprendizes não nativos assimilam. E acham que o inglês deles, as their English, e acham que, porque o inglês deles é em nível de nativo, eles falam melhor do que os não nativos. Não é verdade? Você não tem uma ideia de que você pensa assim, de repente, assim, não, eu falo português do Brasil, eu falo melhor do que um estrangeiro. Pois deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho um professor amigo meu, que ele é de El Salvador, ele não é brasileiro, e ele corrige erros de português, inclusive falado de muitos de nós aqui. Ele estudou tão a fundo a língua portuguesa que ele fala melhor do que nós aqui, inclusive a parte estrutural da língua. Né? Então isso pode acontecer, não é porque você é nativo da língua que você fala bem, e se você for ver Brasil afora, onde infelizmente a maior parte da população não tem acesso a uma educação decente, né? Ou nem tem acesso à educação, como essas pessoas falam, não é verdade? Eu mesmo, quando eu aprendi inglês, que eu fui alfabetizado em inglês e fui para a Inglaterra a primeira vez, eu tinha 18 anos, fui fazer meu primeiro curso para professor. Cheguei na casa, comecei a conversar com a mulher, na casa que eu ia ficar morando lá, com uma senhora, o nome dela era Ollie, e ela falou assim, nossa, você fala inglês melhor do que eu. Não é que eu falo melhor do que ela. Então o que acontece? É que eu aprendi tão estruturado que eu não cometia erros na fala, sabe? Mas daí tinha uma desvantagem, ela me falou, olha, seu teu inglês é tão redondo que você soa artificial. Você precisa soar mais natural. E a gente existe hoje mesmo uma tendência de que a gente não fica tão preocupado com cada errinho que alguém comete, porque pequenos deslizes no idioma tornam a fala mais natural e mais agradável. Eu falava tão correto a ponto de ser chato, né? Porque eu parava para pensar cada fonema pronunciado, tá bom? Então isso é uma coisa que é natural, do nativo achar que ele fala melhor que os outros, tá? Daí ele diz assim, ó, vamos lá. Por causa disso, as empresas estão oferecendo cursos em offshore English, que é esse inglês falado por outras pessoas, não pelo nativo. Para falantes nativos, para treinar eles quem, ó? Ele vai te perguntar isso aqui, os nativos. A falarem o tipo de inglês que irá tornar mais fácil para os seus falantes não nativos entenderem. Ah, que legal, hein? Então eles ganharão mais contratos, claro, o mundo corporativo que é isso. Então você ensina o cara a falar, por exemplo, o nosso português, né? Não o português da cartilha. E aí ele se comunica melhor, e aí gera mais empatia, e gera mais entendimento, e fecha mais contratos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, porque a gente tem 2 textos para hoje. Olha só, o pronome que melhor substitui as palavras sublinhadas na frase The buyers found it easier, né? Os compradores achavam mais fácil. Os compradores quem? Questão de pronome é clássica, né? Então, olha só, de modo que os compradores acharam mais fácil entender os franceses, né? Os compradores são eles, portanto, eles, they. Não tem erro, questão clássica de pronome é assim que cai na prova, tá bom? Vamos mais uma? Olha só. A palavra sublinhada na frase que eu acabei de ler com vocês no texto e traduzir, a palavra them.
The underlined word in the sentence, native speakers to train them, ou seja, para treinar eles a falarem o tipo de inglês que os não nativos entendem. Eles quem? Eram eles quem na frase? Eram os nativos. A gente viu isso há pouco tempo, tá vendo aqui, ó, os native speakers. Não eram os cursos, porque eles ali não está se referindo a cursos. Não era o tipo de inglês, até porque isso aqui está no singular, o pronome them é plural, e aqui ao inglês offshore, mesma coisa, isso aqui é um termo no singular, o pronome está no plural. Nós voltamos aqui um pouquinho, eu te mostro aqui, ó, esse them, a gente traduziu assim, né? Ó, por causa disso, as empresas estão oferecendo cursos em offshore English para os falantes nativos para treinar eles, os falantes nativos. E aí lembra que numa aula eu disse assim para você, sempre que você tiver uma pergunta do tipo, a palavra tal se refere a quê? Você vai olhar para o que veio antes. Lembra disso, né? Tá bom? Vamos lá então? Então aqui realmente ficou letra A, e aqui a gente tem um textozinho para a gente terminar com chave de ouro a nossa aula aqui, praticando vocabulário e tudo mais, tá bom? Agora a gente vai numa pegada um pouco mais rápida. Vem comigo. A neurological team working in Second World War prefabs at Bristol's Frenchy Hospital has developed a new treatment that is reversing the distressing effects of Parkinson's disease. The team, led by consultant neurosurgeon Stephen Gill, is the first in the world to infuse a substance called GDNF directly into the patient's brains to reactivate damaged cells. The 5 volunteer patients, men aged between 42 and 62, are continuing to improve. Frenchy Hospital is now leading a worldwide study into the use of GDNF to find the optimum dosage. But the team's work is being hampered by a shortage of beds to accommodate the trial patients during the detailed assessment needed to monitor treatment. Ele diz o seguinte, uma equipe neurológica trabalhando nas instalações do Hospital Bristol Frenchy da Segunda Guerra Mundial desenvolver um novo tratamento que está revertendo os efeitos estressantes da doença de Parkinson, que é aquela que faz a pessoa tremer. A equipe liderada pelo neurocirurgião consultor Stephen Gill é a primeira no mundo a infundir uma substância chamada GDNF, né, e colocá-la diretamente dentro dos cérebros dos pacientes para reativar células danificadas. Os 5 pacientes voluntários, homens com idade entre 42 e 62, estão melhorando continuamente, tá? Ou pode traduzir assim, continuam a melhorar. Frenchy Hospital agora está liderando um estudo mundial do uso do GDNF para descobrir a dose otimizada, qual é a melhor dose para esse pessoal, tá certo? Mas o trabalho da equipe está sendo impedido por uma falta de leitos para acomodar os pacientes de testes durante a avaliação detalhada necessária para monitorar o tratamento. Assess é o verbo avaliar. E eu sei que você sabe que a palavra bed, ela é cama, mas quando a gente se refere a um hospital, a tradução passa a ser leito ou, como é que é o nome? Aquela cama do hospital, maca. Tudo bem? Ele diz assim no finalzinho, olha lá. Gill believes the technique is the most exciting development in the treatment of Parkinson's in years. The prospect of reversing the process opens the way for treating a range of neurological conditions such as Alzheimer's disease, Huntington's chorea, motor neuron disease, stroke and multiple sclerosis. Ou seja, ele diz o seguinte, Gill, que é a abreviação do nome do cara, né, Stephen Gill, ele acredita que a técnica é a mais empolgante, exciting, tudo bem? Então, é o desenvolvimento mais empolgante, né, que deixa mais extasiado, feliz, no tratamento da doença de Parkinson em anos. Aí ele diz assim, ó, the prospect of reversing the process. Então, a perspectiva de se reverter o processo abre caminho para tratar, olha que lindo isso aqui, ó, verbo treat após uma preposição sempre tem ing e não tem nada que está acontecendo, hein? Lembra do nosso macetinho, nem tudo que tem ing está acontecendo, tá? Então ele diz que abre caminho para tratar uma gama, uma variedade de condições neurológicas, tais como Alzheimer, né? Huntington's, doença motora neurológica, stroke significa derrame,
derrame e esclerose múltipla, porque o derrame acaba comprometendo, né, a parte funcional do cérebro, aí vai depender de onde ele acontece, pode afetar a parte motora, cognitiva, e a recuperação pode demorar bastante, né? Há casos de pessoas que só recuperam a habilidade cerebral perdida num derrame 8, 10 anos depois, tá certo? Então vamos lá? No texto, a expressão lideradas pelo neurocirurgião líder Gill, Stephen Gill, é a mesma coisa que dizer o quê? Que o neurocirurgião Stephen Gill lidera? Ou que foi liderada? Ou da qual o neurocirurgião costumava ser um líder? Ou que lidera o neurocirurgião? Não, na pesquisa não lidera ele, né? Realmente a melhor resposta aqui é a letra A, porque isso aqui é o mesmo que dizer, na voz passiva, liderada por ele, quer dizer que ele lidera. Tá legal, gente? É isso. Foi um prazerzaço trabalhar com vocês. Havendo dúvidas maiores, além desses momentos das nossas aulas, você me encontra facilmente nas redes sociais. É só jogar meu nome lá e eu estarei à disposição para lhe ajudar na continuidade do seu estudo. See you. Bye.